Salve, salve, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você vai assistir esse vídeo, seja muito bem-vindo. Então vamos lá. Eu recebi alguns dias atrás aqui nas minhas caixinhas, de questionamento, uma pergunta que me questionava sobre como que eu fazia para fazer a organização e o planejamento das minhas tarefas do dia, da semana, do mês. E como prometido, eu disse que eu gravaria um vídeo para vocês, então vamos lá, tá? O ponto de partida, gente, na minha opinião, e funciona muito bem para mim, é você criar rotinas, é você criar processos. Exemplo, já comentei aqui anteriormente, mas para quem me acompanha sabe que o lado da minha cama sempre fica um caderninho. Às vezes eu tenho algum insight, eu tenho alguma observação que eu preciso fazer, até mesmo para a produção dos conteúdos que eu coloco aqui na minha rede, eu vou lá, eu anoto e com o tempo eu consigo desenvolver esse tipo de material. Então, o que eu pensei? Se eu consigo ter esse tipo de planejamento para fazer as minhas tarefas diárias, por que não fazer o mesmo processo ao longo do meu dia a dia, E para quem me conhece sabe que a rotina do personal ela é bem turbulenta em função dos nossos horários, que boa parte deles se movimentam de acordo com a agenda dos clientes, Por mais que a gente tenha uma carteira fixa, acaba que a gente acaba tendo que remanejar a aula, enfim, a gente acaba tendo uma mudança na rotina aí. Então, o que hoje eu faço? Eu utilizo um programa que chama Trello, tá? E a gente tem aí o Trello, tem o Asana, tem vários outros que vocês podem pesquisar no Google, que ajudam a gente a organizar a nossa agenda, Hoje em dia a gente está em um mundo meio disruptivo, onde a parte digital ela está bem embutida na vida das pessoas, então muita gente acaba se perdendo na organização, não quer anotar num caderno, acaba anotando no telefone. Nada melhor do que você ter uma agenda, e esses programas eles te proporcionam esse benefício, essa ajuda de você manter uma organização. E novamente, gente, rotina, estabelecer horários para executar determinadas coisas. Exemplo, eu começo meu dia logo muito cedo, então para quem sabe, percebe e observa que eu gosto de estudar antes de eu começar a trabalhar. O meu sistema de aprendizado, como eu já falei aqui, ele é melhor de madrugada. Então geralmente eu acordo por volta de 4 horas da manhã, 4h30, faço a minha leitura, faço os meus estudos e aí sim, começo os meus atendimentos. O primeiro às 6, depois às 7 horas, às 8, às 9, 10 horas da manhã geralmente eu paro. Nesse intervalo, em alguns dias da semana, eu utilizo para poder fazer as minhas leituras de livros físicos, que eu gosto de ter o livro na minha mão. Volto, atendo novamente às 11 horas, paro ao meio-dia para almoçar, descanso entre meio-dia e 2 horas da tarde. 2 horas da tarde eu retomo para minha mesinha para poder fazer a minha aula do MBA, fazer as minhas aulas do inglês, Ali estudo por mais ou menos 1h30, 2 horas, e 4 horas da tarde eu retomo aos meus atendimentos, Mas percebam aqui, você precisa ter uma rotina. Você tem que organizar os seus horários e pensar, naquele determinado momento eu vou fazer isso, independente do que o mundo vai colocar como obstáculo para você não fazer. É impressionante, gente. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Exemplo, eu vou começar a treinar segunda-feira, Vai chegar no dia, ou o seu filho ele vai amanhecer doente, ou o pneu do seu carro ele vai furar, ou você vai amanhecer com dor de cabeça, enfim, vai acontecer sempre. É impressionante como sempre acontece qualquer tipo de situação que tira a gente do foco, entendeu? Só que para a gente conseguir estabelecer esses processos, criar essas rotinas e, consequentemente, tornar o nosso dia mais produtivo, a gente tem que começar a eliminar os ruídos. Então, quando acontecer certos tipos de situações que realmente te bagunça, que te força a sair, você tem que voltar o seu carrinho ali para a guia para você seguir em frente. Claro que vão acontecer situações assim, N's,
né? Que não tem como, a gente tem que realmente resolver aquela situação. Mas nem sempre é a nossa prioridade. São situações que a gente pode, ao longo do nosso dia, resolver. Por exemplo, eu tenho um cliente, eu vou usar o exemplo dele aqui, mas não vou citar o nome, tá bom? Ele é médico, né? Ele trabalha na parte de imagem, ele tem grandes exames para poder oferecer. Só que geralmente a rotina dele começa às 8 horas da manhã, certo? Né? Ele vira para mim e fala bem assim: Fer, hoje eu não devia estar aqui porque eu tô com uma pilha de exames na minha mesa para mim poder entregar os laudos e a coisa lá não anda, parece que quanto mais eu trabalho, mais laudo chega, enfim, é aquele loop que eu não consigo nunca baixar aquela pilha, entendeu? E é o questionamento que eu levanto para ele. Então, ao invés de você faltar o seu treino, que é o seu horário de você fazer atividade para você, entendeu? Você ir fazer o trabalho, a sua demanda vai sempre continuar ali. Então você tem que tirar aquela prioridade para aquele momento. Então, naquele momento, se o treino dele, que é 6 horas da manhã, é o horário dele, ele tem que tirar para vir às 6 horas da manhã. Entenderam qual que foi a lógica? Qual que foi a analogia que eu quis fazer para vocês aqui? Então é muito importante, gente. Novamente, claro que para cada caso é um caso, mas para a gente conseguir eliminar essas ruídas, a gente tem que de fato desligar daquilo que nos tiram do foco, tiram a nossa atenção e alinhar. É assim que, graças a Deus, eu consigo desenvolver muitos processos ao mesmo tempo. Então, novamente, eu tenho uma carteira com 25 alunos de personal, eu faço as lives para o aplicativo que eu participo da Dani, eu faço o meu MBA, eu faço as minhas aulas de inglês, né? Eu produzo os meus materiais, eu gravo os meus vídeos, eu edito os meus materiais, eu escrevo as legendas, eu escolho as imagens e tudo isso ao longo do meu dia. Nem por isso eu deixo de fazer nada. Se eu quero no fim de semana, por exemplo, tomar um banho de cachoeira, ir no cinema, fazer alguma coisa com o Rodrigo, vida que segue, porque tá tudo muito bem organizado. Eu não deixo de fazer uma coisa para fazer outra. Esse é o grande ponto. Eu quero fazer, eu quero desenvolver, eu tenho que ir lá e alinhar. Sabe assim, aquela guia que geralmente o pessoal usa em cavalo, né, em carroça? É literalmente isso, né? É para quem me conhece sabe e percebe que eu desfoco, né, daquilo que tá em volta de mim e literalmente faço o que tem que ser feito. O grande problema das pessoas não conseguirem desenvolver as suas ações é falta de planejamento, é falta de organização, é falta de disciplina, de foco. E pode parecer até um pouco meio clichê eu estar falando isso aqui para vocês, mas coisas simples como, por exemplo, você pegar o seu caderninho e anotar tudo o que você tem que fazer ao longo do seu dia vai te ajudar a curto, médio e longo prazo você desenvolver uma rotina e um processo que vai te fazer chegar no resultado final, que é aquilo que você quer. Ou de repente desenvolver uma nova competência, ou fazer um novo curso, ou aprender uma nova língua, enfim, ou até mesmo começar a desenvolver um trabalho para fazer o seu trabalho de mídia social. Então esse é o grande ponto. Eu sempre trabalho com todas as pessoas que estão junto comigo, né? Principalmente os meus liderados, né? Dentro das minhas equipes. O que você quer? O ponto de partida e o ponto de chegada. Mas o que eu vou fazer nesse intervalo para conseguir esse resultado? E nesse intervalo, se você não tiver processos, disciplina, organização, planejamento e principalmente foco, você infelizmente não vai conseguir desenvolver, tá bom? Então esse é o recadinho que eu deixo para vocês aqui. Então não se esqueçam. Primeira coisa, começou o seu dia, pega o papel e lista o que eu tenho que fazer das 6 horas da manhã até às 18 horas, por exemplo, que é o horário que a grande maioria aqui costuma trabalhar. Tá bom? Eu tenho certeza que se você conseguir desenvolver essa linha de escala no seu processo, você vai conseguir ser muito mais assertivo e efetivo nos resultados e naquilo que você procura. Combinado? Um beijo no coração,
Cuidem-se, fiquem com Deus, e se você acha que esse videozinho aqui pode ajudar mais alguém, vai lá e encaminha para alguém. Eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir atingir mais pessoas. Beijo, tchau!